Todo mundo acordado aí, né, pessoal? Já estamos no sábado, 00:06. Vamos seguir, que tem muito campeonato brasileiro pela frente. Tô com o Maurício Noriega, com o Rafael Rezende. Troca de passes agora vai falar de Flamengo e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e Flamengo, jogo também no domingo, às 4 da tarde, na Arena da Baixada. O Flamengo, depois de enfrentar o Palmeiras em Brasília, seguiu treinando na capital federal. Tem desfalques para esse jogo de domingo, desfalques importantes. Hoje o Flamengo, inclusive, confirmou que o Rodrigo Caio teve um problema realmente muscular no adutor, está fora desse jogo. O Diego Alves, ao que parece, também não se recuperou. O Hugo vai seguir como goleiro e o Bruno Henrique levou o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras e também não joga em Curitiba no próximo domingo. 3 desfalques importantes. O Rogério Ceni, que hoje faz aniversário, parabéns para o Rogério Ceni, fazendo aniversário hoje, está tentando, da sua maneira, né, Nori e Rafa, encontrar a melhor formação para o Flamengo nessa reta final. Não é fácil chegar com o campeonato em andamento. Ele tem muita desconfiança ainda do torcedor rubro-negro por conta das eliminações. O torcedor do Flamengo me parece ainda ter o ano de 2019 como alvo para esse time jogar, e não vai ser mais assim, porque 2019 já ficou para trás. O que vocês acham para esse jogo assim, de domingo? É um jogo em que o Flamengo precisa vencer para continuar brigando pelo título, mas ao mesmo tempo sabe que vai enfrentar um adversário duríssimo. O São Paulo, por exemplo, foi lá no outro domingo e empatou por 1-1, né, Nori? É um jogo decisivo para o Flamengo, como todos serão, Eric. Eu acho que o Flamengo tem o melhor conjunto de talento ainda do futebol brasileiro. Se há um clube que pode dar uma arrancada nessa reta final, porque esse é um campeonato marcado por várias arrancadas, né? Arrancadas tardias, que talvez não sejam suficientes para título, arrancadas que aconteceram muito cedo e que deixaram pelo caminho a esperança de conquista de título para outras equipes. Mas o Flamengo, ninguém tem o que o Flamengo tem de jogador com capacidade de ganhar um jogo, né? Isso pode acontecer até de superar essa ausência de unidade coletiva que o Flamengo dificilmente vai alcançar. Precisa esquecer o que aconteceu em 2019, esquecer por um momento competitivo e guardar sempre no coração, porque foi um ano histórico, para sempre no coração do torcedor do Flamengo. Mas é outro time, embora com muitos jogadores daquela campanha, uma outra realidade, só que estão lá, Bruno Henrique, Gabriel, Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Dificilmente a gente vai falar de qualquer time do futebol brasileiro que tem 5 jogadores que podem a qualquer momento ganhar um jogo, né? Eu acho que essa é a força que o Flamengo tem para buscar uma arrancada. Caso haja um tropeço do São Paulo, do Inter, do próprio Atlético, que está muito vivo ainda na parada, o Flamengo tem toda a condição de arrancar. E quando encaixa com tantos jogadores de talento e capacidade decisiva, é um adversário que para todo mundo fica de olho. Mas jogar em Curitiba com o Atlético é ruim para todo mundo, né? O Atlético é um dos melhores mandantes do futebol brasileiro. Isso faz bom uso da questão do gramado sintético, como o Palmeiras está aprendendo a fazer agora também. E tem um bom time, rápido. Só que mesmo jogando fora de casa, com essa perspectiva da arrancada final, eu vejo o Flamengo até como favorito do jogo. O Rafa, são justas as críticas que o Rogério tem recebido? Ou passa muito pela expectativa que o torcedor do Flamengo criou para esse ano de novo, e aí qualquer técnico que tivesse ali que não ganhasse tudo seria alvo de críticas? Antes de mais nada, um parabéns para ele também, né? Boa lembrança, né? Falando do aniversário. Eu acho que passa muito também pela mensagem que ele passou num primeiro momento. Na chegada, ele fez questão, e foi um risco, imagino que calculado, mas colocou uma pressão em cima do próprio trabalho quando aproximou o que gostaria de fazer do que foi o principal Flamengo do Jorge Jesus ainda em 2019. Foi nas palavras do Rogério que o Flamengo se afastaria do trabalho anterior, do trabalho do Catalão, do Domi, enfim, um jogo mais posicional, de certa forma mais moroso, mais lento em alguns momentos. E a gente falava sobre isso no Troca aqui essa semana, talvez tenha sido até ontem com o Roger, e eu conversei bastante com o Mansur também, nosso companheiro Carlos Eduardo Mansur, falando um pouco sobre isso. Eu acho que o Rogério, principalmente nesse último jogo, né, o peso que tinha o confronto contra o Palmeiras, ele foi mais Rogério do que antes. E isso é bom, porque o Nori fala das individualidades, né? O Flamengo tem jogadores que decidem que as outras equipes não têm na mesma quantidade.
Mas esses caras têm que se sentir minimamente confortáveis dentro de campo. E eles já passaram por 3 treinadores diferentes na temporada. Isso dá uma embaralhada em conceitos, em ideias, em naturalidade de jogo. E o Rogério tentando emular um jogo que não é o dele, tentando aplicar uma ideia que não é a dele, ele não vai atingir a excelência de um trabalho que ele domina no dia a dia. Né? A metodologia, as intervenções, o nosso papo seguiu um pouco esse caminho depois da vitória sobre o Palmeiras. O Flamengo pareceu uma equipe mais aos moldes do Rogério Ceni nessa vitória. Não foi espetacular, não é essa a questão. Foi competitiva e foi menos frágil em determinados momentos do jogo, transição defensiva, na sua organização para ter a bola e para atacar marcando no momento da perda da bola. E o primeiro gol vem de uma jogada assim, quando não só o Gabigol, que é quem rouba a bola, mas todos os outros jogadores estão muito próximos da bola que o Palmeiras tenta arrancar, né? Tenta tirar do próprio campo de defesa. Então, eu acho que é um bom presságio, um bom sinal pensando em reta final de temporada. O Rogério Ceni, treinador do Flamengo, essa semana, ele foi mais Rogério e menos Jorge Jesus. Né? O discurso lá da chegada, eu acho que colocou uma pressão que era desinteressante naquele momento e colocou no trabalho dele algumas ideias, alguns conceitos que eu acho que ele não trabalhou até aqui na carreira, que não é tão longa assim, no seu maior nível, no seu melhor nível. Né? Esse Flamengo foi mais seguro e passa um pouco por essas mudanças. Falando de escalação, né, eu estou vendo aqui no GE. Globo, na reportagem do nosso companheiro Fernando Freire, de Curitiba, uma provável escalação do Atlético com Santos, Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner, Alvarado, Christian, Fernando Canezin e Carlos Eduardo, o Nicão voltando e o Renato Kaiser na frente. E na escalação do Flamengo, vai gerar muita expectativa, eu imagino, para os torcedores, a questão do Gabriel jogar com o Pedro. Na entrevista coletiva pós-jogo Palmeiras, o Rogério meio que deu uma descartada nisso. Ele não consegue ver muito o Gabriel e o Pedro jogando juntos. Eu lembro que o Bruno Henrique está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O que você acha, Nori? É possível o Gabigol e o Pedro jogarem juntos? Ou você concorda com o Rogério que o time precisa de alguém com velocidade pelos lados? Eu acho que o Gabriel, numa emergência, ele pode fazer a função do Bruno Henrique, numa emergência. Ele pode sair um pouquinho para o lado do campo e deixar o Pedro mais para a área, até porque os dois são jogadores muito técnicos, né? Sabem trabalhar fora da área, abrem espaços, saem, puxam marcação para a entrada dos jogadores que vêm com a bola dominada. Eu acho que talvez não seja um mundo ideal, porque em algum momento eles vão buscar o mesmo espaço dentro de campo, né? Porque são goleadores. Eles vão fazer uma movimentação parecida naquele lance final. Quando a bola vai se aproximando da área, a tendência é de que os dois ocupem o mesmo espaço e repitam o movimento. Mas eu acho que numa emergência com o Gabriel, principalmente por ser um jogador de velocidade também, de arranque, eu acho que dá para quebrar um galho. E é um galho de luxo, né? Vamos combinar, né? Porque o Gabriel e Pedro é uma baita dupla, pô. Se não for o Pedro que entre como titular, as opções são o Vitinho e o Michael. E aí eu imagino que o torcedor do Flamengo olha assim, pô, Michael, Vitinho e o Pedro no banco, mas aí tem que ver como o Rogério está pensando o jogo, né? É como o Rafa falou. O Rogério precisa ser o Rogério e não ser um cover do Jesus, né, Rafa? Eu acho que é por aí, porque o Rogério até já usou 2 atacantes. O trabalho dele no Fortaleza essa temporada tinha 2 jogadores de velocidade pelos lados e 2 atacantes por dentro. Mas tanto ele respeitava essa ideia da velocidade pelos lados, como ele pensava sempre na mobilidade por dentro. Mesmo com o Wellington Paulista, se a gente for fazer uma comparação, por mais que seja muito mais velho, ele é um jogador de mais desmarques, né, de movimentação, do que o Pedro. E eu acho que é isso que emperra. Porque se a gente pensar no Gabigol, vai falar do Gabigol partindo do lado direito. Aí você tira o Everton Ribeiro da posição em que ele se sente mais confortável. E aí você pode trazer o Arrascaeta para o lado esquerdo. E aí você usa os 3 com o Pedro à frente. Só que você vai ter nos lados Gabigol, que é, enfim, um jogador de mobilidade, mas não é explosivo. Não é o cara da velocidade máxima final. E do outro lado o Arrascaeta, que é um armador. Aí ele não tem um cara de velocidade pelo lado. Então é a questão do cobertor curto, que eu consigo entender que ele não queira utilizar, mas que o torcedor vai torcer o nariz no momento. O que você citou é bem óbvio, né? Vai entrar o Vitinho, vai entrar o Michael e o Pedro vai ficar no banco? A galera vai dar a reclamada, não tem jeito. E no Atlético, a boa notícia, como eu disse na escalação do Furacão, é a questão do retorno do